Fala pessoal, eu estou aqui de volta para a gente deduzir a equação da parábola. Vamos lá? Preparados? Bom, a dedução ela é bem mais simples, né, do que a da elipse e do que a da hipérbole, tá certo? Olha só, inicialmente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó, o eixo y, beleza? Eu vou pegar o eixo y e colocá-lo exatamente passando por esses dois pontos, ó, pelo foco e pelo vértice. Tá? Então eu venho aqui, ó, coloco, né, posiciono aqui assim o eixo y. Tá? O que a gente vai fazer aqui é colocar o plano cartesiano, na verdade. Tá? Então aqui está o meu eixo y. E eu vou colocar o eixo x passando exatamente pelo vértice. Tá? Então o eixo x ele vai ficar aqui assim, ó. Tá? Passando, né, passando pelo vértice. Na verdade, o eixo x, né, ele vai tangenciar a minha parábola exatamente no vértice. Beleza? Pronto, então está aqui o nosso eixo x. Tranquilo? Então olha só, o plano cartesiano ficou assim, ó, tá? Tá aqui o eixo x e tá aqui o eixo y. Tudo bem? Tá, agora presta atenção aqui, ó. A gente já viu que a distância daqui para cá tem que ser igual à distância daqui para cá, né? Ou seja, a distância do vértice para o foco tem que ser exatamente igual à distância do vértice para a reta diretriz. Então a gente começa a dar nomes, né, para esses segmentos aqui, né, para essas duas distâncias, né? Tá, você vai dizer assim, mas ué, essa distância aqui não é a mesma daqui? Tudo bem, mas olha só. Daqui para cá, eu vou chamar esse tamanho daqui para cá de P. Tá? P de pato. Beleza? Então, esse tamanho aqui, ó, presta atenção. O tamanho daqui para cá, né, do vértice para o foco, eu estou chamando de P. P minúsculo, tá bom? Tá, aí eu pergunto para você o seguinte, ó. Quanto é que vale a distância do vértice até a reta diretriz? Aí você vai dizer assim, ué, vai ser P, né? Perfeito. Ei, eu tô falando de distância, hein? Tô falando de tamanho. A medida daqui para cá, eu tô chamando de P. Então, obviamente, a medida daqui para cá também vai ser P. Agora vamos colocar em termos de valores, né? Por exemplo, quanto é que vale esse valor aqui, ó? Quanto é que vale esse valor em cima desse ponto aqui que eu estou chamando de foco, né? Aí você vai dizer assim, bom, esse valor aqui, ele vale P, não é verdade? Então diga para mim quais são as coordenadas do foco dessa parábola. Aí você vai dizer assim, né? As coordenadas do foco, né? Vou colocar aqui em cima. As coordenadas do foco vão ser 0 e P. Beleza? Pzinho, né? P minúsculo. Tudo bem, gente? Tá claro isso aqui, ó? As coordenadas do foco vão ser 0 e P. É porque esse ponto ele está em cima do eixo Y, né? Tudo bem até aí? Tá, então olha só. Esse valor, né? O valor numérico aqui vale P, né? Deixa eu colocar um P bem aqui assim, né? Certo? Pzinho. Tá, agora diga pra mim quanto é que vale esse valor aqui, ó. Que eu tô apontando aqui, ó. Com a lapiseira, ó. Quanto é que vale esse valor aqui? Cuidado, não é P. Vai ser menos P. Estou falando do valor, tá?
Não confunda. A distância daqui para cá vale P. Mas o valor aqui, ó, o valor vale menos P. Por que menos P? Porque você está abaixo, né? Você está abaixo do eixo X. Tá certo? Ou seja, você está para o lado negativo, né? Olhando aqui no eixo Y. Beleza? Ah, então faz sentido, né? Então quer dizer que esse ponto aqui tem valor P e esse ponto aqui, ó, tem valor menos P. Agora, em termos de distância, daqui para cá vale P e daqui para cá também vale P. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar um ponto arbitrário, tá? Eu vou pegar um ponto arbitrário nessa minha parábola, tá? Esse ponto aqui, né, eu vou chamar de P maiúsculo agora, tá? Não confundir esse P com esse Pzinho aqui, né? Tá certo? Então, olha só, eu peguei um ponto P arbitrário. Eu já sei que como todo ponto arbitrário, né, que a gente pega em analítica, ele vai ter duas coordenadas, né? Olha só. Queria que você dissesse para mim aqui, ó, quais são as coordenadas de um ponto P arbitrário? Aí você vai dizer assim, ah, é aquele XY, né? Você vai ter uma abscissa aqui, certo? E você vai ter uma ordenada aqui. Perfeito. Muito bem. Então esse ponto P, ele é um ponto arbitrário de coordenada XY. Agora pensa comigo aí, ó. Se esse ponto ele é ponto da parábola, então ele deve satisfazer a seguinte propriedade: a distância desse ponto para o foco tem que ser exatamente igual à distância desse ponto para a reta diretriz. Tudo bem? Então olha só aqui, ó, presta atenção, hein? A distância, deixa eu tracejar aqui, ó. A distância do ponto P para o ponto F tem que ser igual à distância do ponto P para a reta diretriz. Deixa eu continuar aqui o prolongamento, né? Tá certo? Eu já sei que esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Porque eu estou trabalhando com distância de ponto a reta. Tudo bem, gente? Tá. Em termos de equação, né? Eu tenho o seguinte, ó. A distância do ponto P para o ponto F, vamos fazer assim, né? A distância do ponto P para o ponto F tem que ser igual à distância, do ponto P, certo? Tem que ser igual à distância do ponto P para a reta diretriz. Tá, para ficar fácil o entendimento, vamos fazer o seguinte, ó. Bora marcar um ponto bem aqui, ó. Eu vou marcar um ponto bem aqui, ó. É porque calcular a distância desse ponto para essa reta é como se você estivesse calculando a distância desse ponto para esse ponto que está na reta. Vamos dar um nome para esse ponto aqui? Vamos chamar esse ponto de Q. Certo? Muito bem. Eu quero que você diga para mim quais são as coordenadas desse ponto. Conseguem? Fala para mim aí, quais são as coordenadas desse ponto Q? Vamos ver se vocês conseguem. Vamos, gente. Tá fácil. Quais são as coordenadas do ponto Q? Nada ainda? Aê, até que enfim, hein? Demorou. Quais são as coordenadas do ponto Q? O ponto Q tem coordenadas x e menos p. Certinho? Então, olha só. O ponto Q tem coordenadas x e menos p. Muito bem.
Então, gente, a distância do ponto P para o ponto F tem que ser igual à distância do ponto P para o ponto Q. E o bom é que a gente já sabe, né, como calcular a distância entre dois pontos. Tá certo? Então, olha só. Como é que você calcula a distância do ponto P para o ponto F? Você lembra? Distância entre dois pontos? Raiz quadrada, certo? Raiz quadrada, vamos lá, de P para F, né? Tá aqui, né? Ponto P, tá aqui o ponto F. Vamos subtrair as abscissas. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. X menos 0. Isso aqui tá fácil, né? Vai dar x, né? Aí elevado ao quadrado, certo? Coloquei aqui, ó, x ao quadrado. Mais, vamos lá, subtrai as ordenadas. Y menos P, né? Aqui já vai ficar assim, ó. Y menos P ao quadrado. Beleza? Tá. Isso tem que ser igual à distância do ponto P para o ponto Q. Vamos lá, né? De novo, ó. Raiz quadrada. Tá, vem comigo aqui, ó. Distância de P até Q. Tá aqui o ponto P e tá aqui o ponto Q. Eu devo subtrair as abscissas, né? Olha só, x menos x vai dar quanto? Vai dar 0, né? Ah, então fica muito fácil. Vai ficar, eu vou colocar aqui só de raiva mesmo, né? Vamos colocar assim, 0 ao quadrado, mais... Agora vamos subtrair as ordenadas, né? Vai ficar assim, y menos P. Quanto é que dá y menos P? Vai dar y mais P, né? Certo? Então eu tenho aqui y mais P, não esquece que é ao quadrado. Beleza? Agora fica fácil porque olha só, você tem raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Então você pode cancelar esses radicais, que é como se você estivesse elevando ao quadrado os dois lados, certo? Muito bem. Então eu vou ter assim, ó, x quadrado, né? Aí eu começo a desenrolar aqui, ó, x quadrado mais, bom, y menos p ao quadrado, isso aqui é um produto notável, né? Então isso aqui fica quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2py, mais o quadrado do segundo termo, vai ficar p ao quadrado. Tá. Por outro lado, eu tenho 0 ao quadrado, né? Que é a parte mais difícil, né? Vai dar 0. E aqui eu tenho o quadrado da soma, né? De dois termos. Então fica y ao quadrado, né? Mais 2py, certo? Mais p ao quadrado. E agora começa o show de cancelamento, né? Vamos lá aqui, ó. Y quadrado morre com y quadrado, certo? P quadrado morre com p quadrado. 2py morre... Não morre não. Aqui é menos 2py e aqui é mais 2py. O que você pode fazer é o seguinte. Você pode pegar esse termo e jogar para o segundo membro. Ele vai positivo, né? Então, desse lado, eu tenho x quadrado, certo? E do outro lado, eu vou ficar com 2py mais 2py. Então, isso vai dar 4py. Tá certo? Gente, eu acabei de demonstrar para vocês uma das equações da parábola. Tá certo? Muito fácil, né, gente? Cuidado, hein? Esse P aqui, ó, é esse P que você tá se referindo aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó, do vértice para o foco, ou do vértice para a reta diretriz. Não é esse P aqui, tá? Esse P é o ponto genérico que eu peguei no início da nossa dedução. Certinho?
x² é igual a 4py, tá certo? Vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou falar outras coisinhas bem interessantes aqui em termos de equação e em termos do comportamento gráfico dessa parábola. Até mais, gente!